Olá a todos, bem-vindos ao canal Xadrez Geopolítico. Hoje nós vamos conversar sobre a recente nomeação de Dilma no Banco dos BRICS. Assim que ela foi nomeada, como sempre, o Brasil polarizado, houve muita crítica e muito elogio. A esquerda elogiando o ato de nomeação simplesmente por ser a Dilma e serem fãs da Dilma, sem fazer uma reflexão interna ou externa do evento, e a direita, no mesmo sentido, xingando a Dilma, diminuindo ela e também, sem refletir, simplesmente criticando o ato. Eu sei que esse assunto é polêmico, eu não quero ser polêmico, não vou ser. A tônica do canal é fazer análise fria, tentar ser o mais justo e imparcial possível. Eu sei que essa imparcialidade ela é teórica, nem sempre a gente vai conseguir, mas eu quero deixar claro que eventuais elogios ou críticas que eu faço não têm a ver com a pessoa envolvida, mas o cenário geopolítico. Eu estou tentando analisar de forma fria o que acontece. Um dos motivos pelos quais eu criei o canal é porque eu vejo o brasileiro dividido, o brasileiro está ideologizado, como diz Carl Jung, as pessoas não possuem ideias, ideias possuem as pessoas. Isso é péssimo porque a gente abdica de pensar, né? Então esse é um dos objetivos do canal, é transferir esse conhecimento que eu tenho com amor para que a gente consiga se unir em prol de um Brasil melhor. Seja você se identificando mais à esquerda ou mais à direita. Uma coisa é fato, aqui a gente vê o interesse do Brasil, então se você for alguém de esquerda ou de direita, se identificar com a corrente ideológica, mas for um nacionalista, você sempre é bem-vindo. Ok? Obrigado. Esse é um disclaimer que eu faço antes para evitar polêmica. De forma nenhuma eu criei o canal para fazer polêmica ou gritaria no YouTube. Bom, para falar sobre a recente nomeação da Dilma no Banco dos BRICS, eu preciso voltar um pouco no tempo para dar o contexto hoje do Brasil, mas fazendo uma remissão ao passado. Lembrando que geopolítica é o seguinte, é a arte de entender o presente, fazer uma relativa previsão segura sobre o seu futuro, tendo o passado como referência. A história é muito importante. Bom, e para falar disso, então a gente precisa voltar quando Jair Messias Bolsonaro é eleito presidente do Brasil. Quando Bolsonaro é eleito, ele comete o que eu considero um erro estratégico, que é fazer alinhamento automático com os Estados Unidos. Na verdade, todos os presidentes que o Brasil teve cometeram esse erro, talvez com exceção do Michel Temer. Então, o alinhamento automático ele é sempre criticado porque ele já demonstra de antemão qual o posicionamento o país vai tomar no cenário internacional. Então a gente perde margem de negociação. Então é ruim quando Lula assume e faz alinhamento automático, é ruim quando Bolsonaro assume e faz alinhamento automático, Dilma, Fernando Henrique, Itamar Franco, qualquer um, ok? Bolsonaro faz um alinhamento automático com Donald Trump, o presidente norte-americano, até por uma questão de concorrência de valores. Eles têm os mesmos valores. Quando nós temos o processo legislativo nos Estados Unidos que elege Joe Biden e Trump perde a presidência, numa eleição que é contestada, o Bolsonaro começa a se afastar dos Estados Unidos. Veja, esse é o problema do alinhamento natural. Ele tinha um alinhamento natural com Trump, saiu Trump, ele já se afasta. Mas isso chama a atenção dos Estados Unidos, porque o Brasil é um player importante do hemisfério sul e, na verdade, a gente sempre atuou como um curral dos Estados Unidos. E Biden, percebendo isso, ele não, porque ele não tem capacidade, mas a equipe dele, muito bem capacitada, percebeu isso e começou a tentar se reaproximar do Brasil. Seja de uma forma branda, seja usando de uma força tácita. Veja, quando Biden assume, Bolsonaro começa a se afastar, o Biden começa a enviar emissários do governo americano para cá. Prova disso é que, um pouco antes das eleições, o Biden enviou para o Brasil o Jake Sullivan, que é o conselheiro de segurança nacional dele, e também enviou para o Brasil o William Burns, que é o diretor da CIA, um gênio, por sinal.
no período anterior às eleições. A gente não sabe o teor dessas conversas, por óbvio, mas nós sabemos o seguinte: quando a eleição foi se aproximando, os Estados Unidos começaram a adotar um discurso de que o Brasil era obrigado a aceitar o resultado das eleições, quaisquer que fossem. Era um recado para o Bolsonaro. A questão é, alguém concedeu aos Estados Unidos da América o poder de ser procurador eleitoral, processo eleitoral brasileiro? Eu não me lembro de alguém ter feito isso. Enfim, Bolsonaro vai se distanciando de Biden e os Estados Unidos tentam trazer o Brasil de volta. Na minha leitura, os Estados Unidos já estavam numa situação muito complicada. Por quê? Ambas as opções que tinham de eleição no Brasil, os dois candidatos, eram ruins para os Estados Unidos. O Bolsonaro, porque ele já estava tendo alguns entreveros com Biden, ele não se alinhava com a linha ideológica do Partido Democrata, e ele também estava adotando um discurso um pouco mais nacionalista, estava começando a incomodar o Joe Biden. O Lula, por sua vez, também não é uma boa opção para os Estados Unidos, porque o Lula também faz alinhamento automático, só que com os inimigos dos Estados Unidos. Então esse alinhamento automático, ele não satisfaz Washington, não recebe a chancela do governo americano. E outro fator que Lula não é bom para os Estados Unidos é que o Lula é muito, pelo menos no discurso, ele era muito empolgado com a aliança com os BRICS, que é aquela aliança de países que envolve Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E os BRICS são potencialmente o novo foco do multipolarismo, um novo centro gravitacional da geopolítica no mundo. Então, os BRICS, se implementados de forma correta e concreta, eles vão acabar resultando numa perda de poder hegemônico dos Estados Unidos. Um novo centro geopolítico no mundo, diminuindo a importância dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos não querem isso e por isso eles também não queriam Lula. Então, veja, o governo norte-americano teve que fazer uma escolha. Então, eles fizeram um trade-off, uma análise de risco-retorno e chegaram à conclusão que era melhor apoiar um candidato. E qual é esse candidato? Vou beber uma água. Por óbvio, o Lula, que foi eleito. Prova de que os Estados Unidos apoiaram o Lula, novamente não querendo fazer polêmica, são critérios técnicos. Veja que os grandes financistas e os grandes banqueiros americanos apoiaram a candidatura do Lula. No Brasil, o centro, o coração financeiro do Brasil, a Faria Lima, grande parte apoiou Lula. Grandes gestores do mercado financeiro, Stuhlberger, por exemplo, apoiaram Lula. Outro ponto que chama atenção, que foi na campanha brasileira, foi o fato de que a campanha foi pautada na tal da defesa da democracia, que a democracia estava em risco. O brasileiro que não é atento à geopolítica não percebe que esse discurso é perigosíssimo, porque foi esse discurso que legitimou as últimas invasões dos Estados Unidos em vários países. Poderia começar a falar desde a América Central, lá nos anos 70, 80. Mas, para ficar mais próximo no tempo, a invasão do Iraque foi legitimada no discurso de defesa da democracia. Saddam Hussein era um ditador. Líbia com Gaddafi. O Afeganistão, inicialmente, foi War on Terror, a guerra contra o terror. Depois, foi contra os valores democráticos. O discurso mudou mais ou menos na época em que Bin Laden é pego, em Islamabad. Também utilizaram o discurso de defesa da democracia para implementar a Revolução Laranja na Ucrânia, a Revolução do Maidan, a Revolução Colorida. Enfim, esse discurso de defesa da democracia, vindo dos Estados Unidos, a gente sabe que é perigosíssimo. Ele legitima invasões por parte dos Estados Unidos. Veja também que o tal do argumento democrático, em que colocava Jair Bolsonaro como antidemocracia e Lula como o ápice da democracia, esse argumento ele censurou
todo mundo que era apoiador de Bolsonaro. Então o cara fazia um tweet, o cidadão fazia um tweet ali mais ou menos polêmico, a rede dele caía, ele perdia monetização, seja no Twitter, no YouTube, no Instagram. Vários apoiadores de Bolsonaro perderam e os de Lula não. Então mostra que houve um direcionamento natural do sistema para privilegiar um candidato. Outro aspecto interessante foi que os apoiadores de Lula conseguiram exercer o ódio do bem. Melhor exemplo é o Felipe Neto. E um discurso extremamente violento, ele ainda consegue convencer alguns que ele tem uma linguagem democrática. Mas veja, os apoiadores do Lula, a esquerda, conseguiram... Quando eu falo esquerda aqui, eu estou falando dessa esquerda que perdeu conexão com a realidade, tá? A esquerda tradicional a gente ainda fala com certo tecnicismo no sentido de que eles estão conseguindo compreender a movimentação geopolítica. Então, essa esquerda ódio do bem foi livre para se manifestar em redes, enquanto os apoiadores de Jair Bolsonaro não conseguiram. Outra prova do apoio a Lula. Todo o consórcio de imprensa do Brasil foi direcionado para eleger Lula. A gente sabe disso. Nós tivemos uma ou duas emissoras que contestavam isso. O resto, majoritariamente, era pró-Lula. Basta ver a entrevista dele no Jornal Nacional. O William Bonner começa com: nós sabemos que não pesa mais nenhuma acusação contra o senhor. E aquela moça que também apresenta com o William Bonner, a Renata, mudou o discurso, falando que era o fique em casa se puder. Nunca houve esse se puder durante a epidemia do Covid. Então o discurso foi todo modulado para a imprensa para eleger Lula. Isso é um fato. A atuação dos tribunais brasileiros também completamente enviesada para eleger Lula, colocar o representante de Washington no Poder Executivo Federal do Brasil. Boa parte da atuação estatal, inclusive, que não era vinculada ao governo federal, também foi pró-Lula. Tanto é que uma corte no Brasil decidiu que o presidente, à época, Bolsonaro, não tinha toda a autonomia para lidar com a pandemia e delegou isso para os estados e para o município. A questão aí é que houve uma reinterpretação da Constituição de última hora para prejudicar o candidato Bolsonaro, né? Outro aspecto importante que mostra que os Estados Unidos apoiaram Lula: a omissão do poder legislativo nesse protagonismo de poder do poder judiciário. O legislativo foi completamente omisso, não atuou e acabou deixando o seu poder na mão dos iluminados do Brasil. Ímpares iluminados do Brasil, né? E aqui vem uma lição importante da política e da geopolítica, que é: não existe vácuo de poder. Poder não exercido, ele é imediatamente tomado. É por isso que uma ilustre figura da política brasileira, disse: eleição não se vence, eleição se toma. Foi. Uma pessoa falou isso. Em tese, deveria ser uma figura imparcial, mas pela parcialidade a gente pode dizer que é uma figura política no cenário brasileiro. Foi interessante que depois que essa figura falou isso, que eleição não se vence, eleição se toma, ele foi completamente defendido pelo consórcio de imprensa, que fez questão de dizer que a frase foi tirada de contexto. Contexto. Olha só que coincidência. A imprensa passou a adotar uma postura de defesa de uma figura completamente parcial e deixou de ser imparcial. Caminhos tenebrosos para o Brasil, tá? Essa mesma pessoa que falou que eleição não se vence, eleição se toma, foi também a que nos consagrou, nos presenteou uma pérola emocionante, assim, uma lição de geopolítica. A Venezuela é uma tirania de direita, orientada pelo conservadorismo. Eu vou repetir. A Venezuela é uma tirania de direita, orientada pelo conservadorismo. Eu quero saber de onde veio essa aula de geopolítica. Deve ter sido com o nosso amigo Nelipe Feto. Bom, eu tenho que parar. Eu estou me exaltando. Preciso manter a compostura, né? Mas, enfim, depois que essa figura fala um absurdo desse, teve jornalista da grande imprensa que defendeu a figura. Então, assim,
com uma imprensa completamente parcial, a gente tem um indício de que o processo foi, assim, induzido para que determinado candidato vencesse. Um aspecto importante que a gente tem que ter em conta na omissão do legislativo brasileiro durante esse protagonismo do judiciário é que essas operações de omissão legislativa, isso é uma operação, tá, de guerra, elas não são gratuitas, elas custam caro, elas custam muito caro. Alguém tem que pagar a conta, e essa conta é em dólar. Então é por isso que o legislativo fica quieto, permite que determinados agentes de poder que não deveriam ter tanto poder assumam um protagonismo no processo decisório político brasileiro e consigam induzir o resultado de uma eleição. Então, houve toda uma operação de tergiversação em defesa da democracia e acabamos que Lula é eleito. Okay? Lula eleito, perfeito. Qual que é a grande questão envolvendo o Lula? Nós sabemos do histórico do Partido dos Trabalhadores que eles têm um lastro grande em escândalos de corrupção. Qual que é o grande trunfo da espionagem estrangeira numa situação dessa? Se você tem partido e membros do partido corruptos ou acusados de corrupção, é fácil você comprar apoio e alinhamento, já que eles não têm esse vínculo ideológico tão forte, é mais com o próprio bolso. Então, os americanos, eles não são idiotas, eles conseguem montar muito bem essas operações de desestruturação. Então, manter a democracia brasileira é caro, é muito caro. O nosso chefe do Poder Executivo, o Lula, com toda a sua habilidade política, sabe disso, e por isso ele começa a jogar esse jogo perigoso. A gente vai começar a entrar agora com Dilma, né? Então o Lula assume. E o que acontece? A gente vê um movimento muito interessante. Ele começa a se aproximar demais de Washington. Começa a se aproximar demais de Washington. Como que ele faz isso? Ele começa a menosprezar os BRICS. O que ele está fazendo? Por exemplo, o Lula recentemente abriu mão da presidência dos BRICS. O que seria, do ponto de vista diplomático, o que é, do ponto de vista diplomático, uma ofensa. É uma desonra, é um ato de desonra. Ele tinha a presidência para ele e abriu mão. E ele usou uma justificativa lá qualquer envolvendo o Haddad e o G20. Não vou nem entrar nessa questão. Mas ele se distancia do BRICS. Por que ele está fazendo isso? Talvez ele esteja fazendo um jogo de gato e rato. Ele está tentando valorizar o passe dele junto aos chineses e aos russos, se afastando do BRICS, ou seja, se aproximando de Washington, para que chineses e russos venham para ele e tentem puxar ele de volta para a esfera de influência sino-russa. Pode ser. Tá? Mas é um jogo perigoso porque você fica tentando agradar ao mesmo tempo os gregos e os troianos. E não sabemos se ele tem habilidade para fazer isso. Lula é muito bom em política interna. Mas externa ele já deu alguns sinais de que está rateando. Veja, o Lula se coloca como muito aberto aos valores da democracia, né? Começa a entrar nesse jogo perigoso, com muitos valores, ricos valores. E nessa ele abre mão da presidência dos BRICS, utilizando essa justificativa aleatória envolvendo o G20. E quando ele faz isso, ele abre mão do papel de liderança na principal aliança do novo mundo multipolar. Então nós temos um novo mundo multipolar se formando. A consagração disso é através da presidência dos BRICS e ele abre mão desse poder de presença dos BRICS. Ou seja, não quero ficar tão perto de vocês, vou para o colo de Washington. Outro aspecto muito interessante, o Lula começou a se entusiasmar muito
com essa agenda ambiental, que é uma agenda criada pelos norte-americanos. Eu vou fazer um vídeo, meu próximo vídeo é sobre isso. Essa agenda ambiental, o ESG, ela foi criada pelos americanos, criada pelo grande capital americano, basicamente porque ela permite o reforço do monopólio de empresas americanas. Eu vou explicar isso no próximo vídeo. Por enquanto eu vou ficar com essa explicação. E esse discurso ambiental é o discurso não nacionalista que vai potencialmente acabar entregando a Amazônia para o eixo da OTAN. Né? Eu sei que tem muita gente que acha que isso é uma teoria da conspiração. Eu já tenho vídeo sobre isso. Se você acha que isso é uma teoria da conspiração, eu peço que você pesquise a história do Pirara. Eu tenho vídeo sobre isso também. A questão da Amazônia, ela é real, tá? Ela está em manuais de guerra. O Brasil, existe uma operação internacional para o Brasil perder sua soberania nessa parte de território. Eu tenho vídeos explicando isso do ponto de vista técnico. Então, o Lula começa também a se aproximar dessa agenda ambiental, que é liderada pelos Estados Unidos, e ele elege como representante máximo, uma figura simbólica desse movimento, a tal da Índia Guajajara, né? A Sônia Guajajara, que é a Índia da BlackRock. Mas depois a gente fala disso. BlackRock é um grande fundo de investimento, uma gestora, né? Asset, nos Estados Unidos. O Lula, além disso, ele condenou a posição da Rússia na guerra da Ucrânia. Inicialmente ele adotou um tom mais neutro, foi muito perspicaz, isso por parte dele, mas depois Washington deve ter feito pressão e ele recentemente criticou a posição russa. O Sergei Lavrov, o grande gênio da geopolítica hoje, o chanceler russo, né, o Sergei Lavrov, ele criticou bastante o Lula, de forma bem educada, né, mas ele deixou bem claro que os russos não apoiaram esse discurso do Lula. Então, nós temos também esse fato, né, criticar a Rússia. O Lula tomou outra atitude, essa eu considerei bem chata, muito grave também. Ele retomou o IBAS, que é um fórum de diálogo entre Índia, Brasil e África do Sul. Então, Brasil, Índia e África do Sul. E que não contempla Rússia e China. Então é mais um recado do Lula, não queremos proximidade com Rússia e China. Nós vamos retomar o IBAS, que é o nosso diálogo de cooperação com Índia e África do Sul. Então nós temos alguns elementos que demonstram cabalmente que Lula está sentando no colo de Washington. Então ele se afasta dos BRICS, nega a presidência dos BRICS, ele se aproxima da agenda ambiental, ele critica a Rússia e ele retoma os diálogos do IBAS. São 5 elementos aí, no mínimo. Óbvio, os russos e os chineses já perceberam essa movimentação. Agora, um questionamento que eu faço, hein? Sem querer ser polêmico, não é a tônica do canal. A esquerda percebe que Lula está se aproximando dos Estados Unidos, porque aí nós temos uma contradição. Qual que é a contradição? A esquerda tradicionalmente entende os Estados Unidos como o imperialismo. E aí o representante deles, o sindicalista, está se aproximando do imperialismo. Durante a eleição, o imperialismo apoiou Lula, e no pós-eleição, o imperialismo está abraçando Lula. E aí? Isso é só hipocrisia por parte da esquerda? É incompetência? É falta de percepção da realidade? É má fé mesmo? Eu não sei, né? Com certeza tem gente da esquerda, cada um preenche um campo aí. Um é o hipócrita mesmo, o outro é burro, o outro é só má fé. Realmente eu não sei. Bom, então nós temos todo esse cenário de Lula se aproximando de Washington e relegando os BRICS para segundo plano. O que ele faz nesse intervalo? Nomeia Dilma como presidente do Banco dos BRICS. Veja, olha só. Isso não é uma crítica a Dilma, tá? Percebam. Ele está se distanciando do BRICS. Eu mostrei com 5, 6 elementos aí. E o que ele faz com os BRICS? Nomeia Dilma. Basicamente, como que os BRICS interpretam a nomeação de Dilma?
Bom, ele já está se afastando da gente. Se ele dá a Dilma pra gente, ele está jogando uma bomba pra gente. Então os BRICS leem a Dilma como uma bomba, como um problema. Eu vou falar um pouco de Dilma. Não é criticando a figura e não é querendo polemizar, tá? Veja, se nós pudermos fazer um pequeno traçado, um resumo do que foi o governo Dilma, nós temos 3 grandes pontos que têm que ser levados em consideração. O primeiro, mais importante, foi a política econômica dela, que foi desastrosa para o Brasil. Isso não contempla contraditório e diálogo. Isso é um fato. E eu sinto muito se você gosta da Dilma, mas é um fato que economicamente ela afundou o Brasil. Tá? Você pode defender ele em outros pontos, mas nesse ponto não foi uma política econômica com sucesso. A Dilma também ficou conhecida internacionalmente pelos memes. Isso tem uma relevância, tá? Novamente, eu não estou zoando a figura, não estou tirando sarro. Mas todos aqueles memes envolvendo ela, o estocavento, o saudar mandioca, o falar que entende inglês e não entende, o workaholic, isso passa uma imagem de muita incompetência. Porque a gente pode achar que talvez não seja nada, mas os outros povos sempre vão atuar com a margem de comparação. Enquanto nós temos Dilma aqui, que é objeto de meme, em outros países você tem Xi Jinping, você tem Vladimir Putin, você tem Recep Erdogan e outros líderes que não cometem essas gafes. Nós tínhamos à época a Angela Merkel. Então, imagem de comparação, isso diminui muito o valor da Dilma no cenário. Então nós temos a questão da política econômica dela, a questão dela ter virado meme e também o impeachment. O impeachment é relevante. Ela pode adotar, ela e os correligionários dela, adotar o discurso de que foi golpe. Eu não vou entrar nem nesse mérito. A questão é que ela foi empichada. E o impeachment, ele demonstra uma falta de habilidade política. Então ela já teve uma política econômica frustrada. Virou meme, que seria o significado de incompetência, e foi sujeito passivo de um processo de impeachment. Ou seja, não tem competência para lidar com aspecto interno. E Lula coloca essa pessoa na liderança do Banco dos BRICS, que é o ponto focal do novo centro geopolítico do mundo e que vai, em tese, aí, gerir uma carteira de quase 30 bi de dólares. É uma mensagem muito clara do Lula. Eu estou jogando uma bomba para vocês. Eu não quero me aproximar de vocês, BRICS. A Dilma, veja, ela era um elefante branco na sala. Aqui no Brasil. Ela não era ministra, ela não era parlamentar, ela não era nada. E eu não tive esse pensamento. Eu contei com a ajuda de um grande amigo meu, pensa a área de geopolítica também, mas ele pediu para eu não citar o nome dele. Mas foi ele que trouxe essa reflexão. Veja, a Dilma era um elefante branco na sala. Ela não era ministra, não era parlamentar, não era nada. E outra coisa muito interessante da Dilma. A Dilma foi uma das poucas presidentes, um dos poucos líderes no Brasil que terminou o mandato com todas as formas possíveis. Mas não foi comprovado contra ela nenhum esquema de corrupção. Então, para o cenário internacional, que não está muito afeito ao que acontece no cenário interno brasileiro, a Dilma não é uma corrupta. Ela é honesta. Isso traz uma mensagem de que provavelmente ela não vai se vender ao interesse americano. Então o Lula precisa se livrar dela. Porque aqui ela não vai, talvez, cumprir com os interesses da agenda de Washington. Então o Lula chuta ela para o Banco dos BRICS. Eu vou usar essa expressão porque a nomeou com a intenção de prejudicá-la, talvez, inclusive. Então ele chuta ela para o Banco dos BRICS, que é esse principal banco do novo eixo multipolar do planeta, e seria a instituição que vai fazer frente ao Washington. Ele nomeia, então, uma pessoa fraca para fazer frente ao Washington, para consagrar os interesses dos norte-americanos.
Então, basicamente, fica muito evidente que o Lula está tentando sabotar os BRICS. Talvez ele faça isso porque talvez ele tenha a leitura de que a Dilma é incompetente e não vai conseguir lidar com esse cenário. E talvez ele tenha razão. Mas esse tiro do Lula pode sair pela culatra, não por méritos da Dilma, mas por outros aspectos geopolíticos. Eu vou explicar. Beber uma água para explicar por que esse tiro pode sair pela culatra. Eu vou voltar ao ano de 2012. Nesse ano, Xi Jinping, o atual presidente chinês, ele não era líder da China, ele estava ascendendo na sua carreira política e ele estava com fama de honesto, cara que não pegava dinheiro da corrupção. Isso chamou a atenção da cúpula do Partido Comunista. Nessa época em que ele estava ascendendo, estoura um escândalo de corrupção na prefeitura de Xangai. O que o PCC faz? Resolve nomear o Xi Jinping como prefeito para resolver o problema, administrador para resolver o problema. O Xi Jinping resolve o problema com toda a sua competência e ele fica muito cotado, né, bem cotado, para assumir o secretariado-geral do Partido Comunista Chinês. E ele começa a disputar esse cargo com uma pessoa. Ele tinha um concorrente chamado Bozilai. Esse Bozilai, ele era mais ou menos uma figura parecida aqui com o que a gente conhece como Roberto Justus. Um cara bem sucedido, empresário, bonitão, aparecia na TV, balada, festa, mulher bonita, aquela coisa. Esse é o Bozilai, tá? Seria o nosso Roberto Justus, mais ou menos. Mas não estou diminuindo o Roberto Justus, tá? Um puta de administrador, super legal. Bozilai também. É só para fazer uma comparação. Aí o que acontece? Xi Jinping e Bozilai estão disputando essa posição de secretário-geral do PCC. De repente, Bozilai meio que sai da cena política. O que acontece? A história oficial que foi contada pra gente, né? Tá aí no Wikipedia. Um subordinado dos Bozilai, ele tem uma crise de consciência repentina e ele vai até o consulado americano para delatar um esquema de corrupção envolvendo Bozilai. Interessante que ele vai para o consulado americano, né? Os americanos, a polícia do mundo. É evidente que essa história não é a correta. O que aconteceu? Boca pequena, história de bastidor, que provavelmente aconteceu. O Xi Jinping, ele já era forte nessa época, tanto pelos contatos que ele tinha feito antes de assumir a prefeitura de Xangai, como os contatos que ele fez depois que ele assumiu e resolveu o problema de corrupção na prefeitura de Xangai. Então ele tinha muito contato e ele aciona os contatos que ele tinha no MSE, MSS, o Serviço Secreto Chinês. O que esses caras fazem? Eles reviram a vida do Bozilai e acham ou forjam um escândalo de corrupção contra Bozilai. Bozilai sai de cena, é preso, enfrenta a possibilidade da pena capital, a pena de morte, faz um acordo, é condenado à prisão. Eu acho que ele recebeu uns 30 anos de prisão, e isso deixa o caminho livre para o Xi Jinping assumir o poder. Veja, o Xi Jinping usou da máquina que ele tinha para expurgar um opositor político dele. Então veja, isso é uma tática, né? Dentro da espionagem, dentro do militarismo. Você cria um processo, ou descobre um processo de corrupção, deixa essa pessoa refém de um procedimento extorsionário, extorsão, né? Essa regra é antiga, não foi criada hoje, e os chineses usam isso com maestria. Então Xi Jinping utiliza dos contatos dele para criar ou denunciar um esquema de corrupção e tirar o adversário político dele e ascender à cúpula do PCC. Por que eu estou contando essa história? Isso pode dar um prognóstico que potencialmente pode vir a acontecer com a Dilma Rousseff no Banco dos BRICS. Como os russos e os chineses, eles têm muito interesse no Brasil, tanto é que eles fazem parte da aliança dos BRICS e eles não querem ver o Brasil no colo de Washington. Eles podem criar uma operação para chantagear a Dilma. Isso é péssimo.
no Brasil. Eles podem tanto criar uma operação, uma bandeira falsa, quanto eles podem descobrir algum esquema de corrupção envolvendo, por exemplo, ou a Dilma, ou um subordinado da Dilma, e utilizar isso como um processo extorsionário, um processo de extorsão, para conseguir alavancar interesses deles, russos e chineses, no Brasil. Lembrem, em muitos casos na China, corrupção é sancionado com pena de morte. O Bozilai provavelmente não foi executado porque fez algum acordo com as autoridades chinesas. Veja, o cenário é complexo porque a Dilma já mostrou para o mundo que ela não teve capacidade de lidar com o processo interno político no Brasil, tanto é que sofreu o processo de impeachment. Ela vai conseguir transitar nesse cenário da geopolítica internacional? Provavelmente não, infelizmente. Existe uma expressão, o tal do VUCA, a gente usa bastante na geopolítica, mas o pessoal do mundo empresarial também usa, e ela designa 4 palavras: volatility, uncertainty, complexity and ambiguity. Que é volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. O mundo geopolítico, ele é um mundo VUCA. Ele é um mundo VUCA. Volatility, uncertainty, complexity and ambiguity. A Dilma não conseguiu lidar com o processo interno brasileiro. Foi um processo de impeachment, virou meme, entregou o país numa catástrofe econômica. Ela vai conseguir transitar no cenário geopolítico com espionagem, com guerra híbrida, guerra de interesses entre as 3 maiores potências geopolíticas e os gênios da geopolítica do mundo, os chineses, os russos e os norte-americanos? Provavelmente não. Isso é péssimo para o Brasil. Veja, a Dilma provavelmente vai ficar refém de uma situação político-jurídica que pode se formar no futuro em prejuízo dela. Então nós podemos dizer que o Brasil pode ficar refém de uma situação político-jurídica que no futuro vai se formar em prejuízo da nação, do Estado brasileiro. Sendo bem honesto, e veja, olha, os chineses podem inclusive, os russos, né? Eles podem inclusive ameaçá-la não no cenário internacional, mas no cenário nacional. Olha, nós descobrimos aqui um processo de corrupção e nós vamos entregar isso para a imprensa no Brasil. E isso vai prejudicar a sua carreira política, a carreira política do Lula. Eu acho honestamente que se os chineses fizerem, os chineses ou os russos fizerem isso, ela não vai se preocupar muito. Essa não é a grande arma sino-russa. Por quê? Ela sabe que no Brasil, agente político não tem muito problema quando comete irregularidades. É só... Bom, a gente tem extensão da história brasileira provando isso. O mais recente foi o caso do Sérgio Cabral. Réu confesso, que foi libertado pelo 400 anos de prisão, que foi libertado pelo Supremo egrégio Supremo Tribunal Federal, por uma justificativa qualquer envolvendo dignidade da pessoa humana. Aquilo que eu já falei no vídeo anterior. Serve para cruzamento de navio, cruzamento de mosquito, atracamento de navio. Então nós temos Sérgio Cabral, 400 anos de prisão, réu, confesso, solto. Então ela não vai se preocupar muito. E ela sabe, por exemplo, que a situação política dela tanto fez, tanto faz aqui no Brasil. Ela consegue seus cargos. E o Lula provavelmente não seria tão afetado. O Lula é presidente depois de uma série de escândalos de corrupção que afetaram governos anteriores dele. Então teve o Mensalão, ele sobreviveu a isso. Teve a Lava Jato, ele sobreviveu a isso, enfim. O meu receio é uma chantagem sino-russa no cenário internacional. Então, por exemplo, eles descobrem um escândalo de corrupção ou fogem um escândalo de corrupção envolvendo um subordinado da Dilma. E aí eles começam a extorquí-la nesse sentido. Basicamente assim, olha, em troca da sua sobrevivência política, a gente esquece esse escândalo de corrupção aqui, e como você é a presidente do Banco dos BRICS, a gente quer alguns favores. Por exemplo, uma linha de crédito especial, algum benefício em uma licitação, envolvendo uma ferrovia, portos, algo na área de infraestrutura. Pode ser. Rafael, isso é teoria da conspiração. Isso não pode acontecer. É mesmo.
Você sabia que os chineses fazem isso na África? Os chineses atuam assim na África. Eles extorquem alguns líderes africanos. É uma forma de neocolonialismo chinês no território do continente africano. Eles fazem esse processo de extorsão com os líderes africanos, conseguem implementar alguma obra importante de infraestrutura para o país extorquido, mas, ao mesmo tempo, eles criam linhas de crédito que sufocam o país, tornam o país financeiramente refém da China. Toda a costa leste da África já está sendo tomada pelos africanos, pelos chineses. Inclusive, ele já tem até uma base militar no Djibouti. Eu vou falar de África ainda. Isso, uma hora, vai se chocar com o interesse americano e europeu. Mas os chineses estão fazendo isso na África. Tá? Rafael, mesmo assim, eu acho que isso que você está falando é uma teoria da conspiração. Ok, perfeito. Você já ouviu falar em Jack Ma? Jack Ma foi o criador da Alibaba. E ele é um dos homens mais ricos do planeta Terra. Jack Ma, vou dizer um ano atrás, alguns meses ou um ano atrás, ele começou a fazer algumas críticas públicas ao Partido Comunista Chinês. De repente, Jack Ma desaparece. O que aconteceu? Ficou desaparecido por um mês. O que aconteceu? Ele começou a ficar muito contundente em suas declarações políticas contra o Partido Comunista Chinês. O MSE bateu na porta dele. Pum, pum, pum. Entraram. Com licença, senhor Jack Ma, sente-se aqui. Sente-se no meu colinho. Jack Ma sentou no colinho do Serviço Secreto Chinês. Olha, seu Jack Ma, o senhor não pode ficar falando mal do Partido Comunista Chinês, até porque boa parte dessa sua fortuna bilionária foi adquirida com a intercessão positiva do Partido Comunista Chinês. Então, o senhor tem que ficar bem quietinho, calar a boquinha e começar a respeitar os membros do nosso partido. Jack Ma desaparece. Algumas pessoas chegam a cogitar que ele tinha sido morto. Ele reaparece depois de um mês. E hoje são só loas ao Partido Comunista. Ele não fala mais nada. Tá? Em alguns aspectos, chegou até a elogiar Xi Jinping. Esse é o poder do Partido Comunista Chinês e do Serviço Secreto Chinês. Acho que eles não fariam isso com a Dilma. Eles fizeram com os homens mais ricos do planeta Terra. Tá? Esse cara já foi mais rico que Elon Musk. Fora isso, nós temos que pensar que o escândalo de corrupção pode ser fabricado contra a Dilma. Ele pode ser forjado. Isso é super fácil de acontecer. Nós temos N exemplos na história da espionagem e da guerra híbrida. E escândalos de corrupção foram forjados. Uma observação interessante que nós temos que fazer, um contraponto, que eu ouvi de algumas pessoas, foi o seguinte. Rafael, essa alegação de extorsão à Dilma não faz sentido porque qualquer pessoa no lugar da Dilma estaria na mesma situação que ela. E eu respondo que não. Não estaria. O Lula nomeou a Dilma exatamente, com toda a sua habilidade política interna, o Lula nomeou a Dilma exatamente sabendo que ela tem essa fama de honesta. Porque se ele nomeia um desonesto, esse desonesto pode fazer acordo diretamente com os russos e chineses e pôr dinheiro no bolso. Então, a extorsão que os chineses e russos fariam com um corrupto, e você pode imaginar qualquer político corrupto que nós temos aqui no Brasil, nós temos inúmeros exemplos, essa pessoa iria pegar o dinheiro para si. E iria... O processo de prejudicar o país ele seria menor. Então eu acho muito complicado a situação da Dilma. Acho que ela está contra a parede, dançando no gelo. E não acho que ela vai ter essa habilidade. O problema é exatamente esse para o Brasil. Há uns anos, eu vivi uma história, bem resumida aqui, e eu posso dizer o seguinte: o medo de uma pessoa que é honesta ou que tem a fama de honesto é o medo de ser achacado.
de passar por um processo de ser acusado de corrupção quando não é. O corrupto brasileiro, ele já está acostumado com isso. Ele sabe que ele não dá nada, pelo menos no Brasil. As cortes liberam essa pessoa. Agora, a pessoa que é honesta, ela tem muito esse receio. Vou falar que é um receio maior que a da morte, tá? Acredita em mim, já vivi algo assim. Continuando, deixa eu beber uma água. Voltando. Agora, fica uma reflexão bem interessante, sabe? Tem uma frase, né? Eu aprendi isso com o Thiago Rocha e com o Nésio Monteiro. Tem uma frase muito boa, que é o seguinte: você vai ser conhecido pelos problemas que você cria e pelos problemas que você soluciona. E se você for ver bem, do ponto de vista geopolítico, um fator relevante para a acrescentada perda de influência dos americanos no cenário internacional é o fato de que eles não entregam nada de solução para os países com os quais eles fazem acordo. Eles só entregam um problema. Eles não solucionam nada para os americanos. Só você vê a recente história do Iraque, do Afeganistão, guerra na Iugoslávia, a balcanização. Eles não entregam nada. Eles entregam um discurso cheiroso, bem formatado e que engana a grande parte da população. Então eles entregam um discurso da democracia. Eles entregam um discurso dos direitos humanos. Eles entregam um discurso da pluralidade. Eles entregam um discurso do ativismo. Mas ao fim do dia, no final das contas, o país que tem isso, que tem alguma coisa, ele ou não tem nada, ou no máximo ele tem esses valores aí de democracia, direitos humanos, ativismo, e sempre no modelo americano. É a democracia do modelo americano. No fundo, você não recebe nada. Você recebe gritaria, Black Lives Matter, movimentos políticos e movimentos sociais radicalizados, então um feminismo radicalizado, um masculinismo radicalizado. Você recebe simplesmente divisão da sociedade com os americanos. Quando os chineses fazem um país refém, e eles fazem países reféns, eu acabei de citar o exemplo da África, eles fazem, o país passa por esse processo desagregador, mas no final das contas acaba recebendo algo, um porto, uma ferrovia, uma importante obra na área de infraestrutura. Então o que eu vou falar é bizarro, é chocante, é triste até de falar, tá? Mas aqui a gente tem que lidar com a realidade e ser pragmático. O Brasil está num processo de ser vendido para potências estrangeiras, de ser espoliado por grandes financistas. Está sendo roubado. A Amazônia está num processo de desintegração. O Brasil está num processo de perda de soberania. E o bizarro dessa história é o seguinte: se a gente for neocolonizado pelos chineses e pelos russos, vai ser melhor pelos americanos. É triste falar isso, de verdade. Para um cara que é nacionalista, isso é pesado. Mas nós temos que ser realistas. Os motivos pelos quais eu abri o canal é pra gente se conscientizar sobre isso. Isso não é uma teoria da conspiração. Isso é geopolítica. O ensino de geopolítica, ele é retirado da gente exatamente para a gente não perder, não conseguir ter a noção do que realmente acontece no mundo real. O objetivo não é nunca ser um profeta do caos, um emissário do apocalipse. É só trazer a realidade para que a gente consiga lutar de verdade contra o inimigo que a gente conhece. Você não conhece o seu inimigo, você não vai conseguir lutar contra ele. Eu não estou falando com isso que o povo americano é inimigo da gente, que o povo chinês ou o povo russo. Mas saibamos que governos de algumas nações têm interesse maior no Brasil. O ideal seria o Brasil conseguir fazer acordos que beneficiassem ambas as partes, tanto o Brasil quanto a China, ou a Rússia, ou os americanos, ou quem quer que seja. O problema é que a gente está sendo espoliado, não está percebendo. Então eu peço que, se você compartilha desse valor, que esse conhecimento tem que ser passado à frente, eu peço que você curta o vídeo, se compartilhe, curta,
e se inscreva no canal, tá bom? Agradeço de coração por isso. O ensino da geopolítica tem que ser mais disseminado perante os nossos pares brasileiros. Fazendo uma breve digressão aqui, eu recebi recentemente, a gente leu, ficou notório isso na imprensa, uma notícia de que o governo Lula ele está estudando decretar emergência climática em mais de 1.000 cidades no Brasil. O que isso tem relevância? Eu já vou explicar. Que tem relevância e conexão com Dilma nos BRICS. Então, emergência climática seria mais ou menos uma espécie de lockdown climático. Veja bem, 3 anos atrás, o pessoal que era da direita, eles falavam que esse risco começava a existir, a decretação de lockdown climático. E aí o que a esquerda tresloucada fez? Não a esquerda tradicional novamente, a esquerda tresloucada. A esquerda eu me informo por Twitter. A esquerda ativismo louco. Eles começaram a acusar essas pessoas da direita de extrema-direita, fascista, taxista, adventista, aquelas coisas que é praxe nesse povo surtado. Hoje, Lula vem com essa possibilidade de decreto de uma emergência climática, de um lockdown climático. Ou seja, o que a direita falou 3, 4 anos atrás, que era tido à época como teoria da conspiração, hoje está se revelando verdadeiro. O que o lockdown climático ele tem a ver com o assunto? Ele está dentro daquela Agenda 2030. Essa Agenda 2030 ela foi declarada pelo Klaus Schwab, que é o idealizador do Fórum de Davos, assim que explodiu a pandemia. Uma coincidência assim absurda, né? Ele publica um livro falando da Agenda 2030. O lema era "Você não terá nada e será feliz". E ele propugna, ele faz a proposta de um novo contrato social nesse livro, logo após a epidemia do Covid explodir. Nossa, que coincidência, né? Impressionante, o livro já estava escrito? Eles já sabiam o que ia acontecer? Não sei, eu acho estranho. Então veja, essa técnica do lockdown climático, ela está prevista na Agenda 2030. Você não terá nada e será feliz e novo contrato social. E à época, antes da publicação do livro do Klaus Schwab, a direita já tinha alertado sobre isso. E era tida como extrema-direita, fascista, adventista, ortodontista, malabarista, as coisas. Novamente, o que era teoria da conspiração acabou se revelando verdade. Sobre esse contrato social, esse novo contrato social que o Klaus Schwab tenta impor, é interessante, né? Eu nunca assinei nenhum contrato social na minha vida. Eu nunca fui chamado a assinar. Nunca me deram essa opção. Isso aí foi imposto. E foi imposto, inclusive, dentro daquela ótica russoniana, né? Do contrato social. Nós abdicamos de parcela da nossa liberdade para que um ente superior governe, atenda aos anseios da população. Nossa, que interessante. Aqui, pelo menos no Brasil, eu não vejo isso acontecendo, né? O melhor anseio da população. Mas a questão não é nem essa. A questão não é nem essa. A questão é, eu só tive essa formação do que é um contrato social. Rousseau. Perfeito. Então, se eu só tive uma formação, e ela foi unilateralizada, significa que eu nunca tive acesso ao outro lado, a quem discorda dessa visão. Então, por exemplo, existem visões diferentes de como se formou esse tal desse contrato social. Já leram Rothbard? Já leram Mises? Já leram Hayek? Pois é. A escolinha que segue a cartilinha do MEC não nos ensinou sobre isso. Então essa noção de contrato social, ela foi imposta a você. Você nunca teve opção. Eu nunca assinei o contrato social de Rousseau. Eu não vou assinar também o do Klaus Schwab. Agora, se ele for implementado, ele vai ser imposto. E por que isso é relevante, Rafael? Você voltou até Rousseau? Porque é o seguinte, se essa Agenda 2030 do lockdown climático,
for implementada, você não terá nada e será feliz, o novo contrato social, ela foi imposta a mim e a você que está me assistindo por alguém. Por quem foi? Por Klaus Schwab, que é banqueiro, associado a banqueiros. Então, a agenda de contrato social que é imposta por banqueiros, pelo grande capital transnacional. Porra! O banqueiro está preocupado com o melhor para mim? Eles realmente acreditam nisso? E qual que é o mais chocante novamente? A esquerda defendendo a Agenda 2030. É uma agenda que foi criada por banqueiro, por meta capitalista, por neocolonialista, por imperialista. E a esquerda apoia. É inacreditável. E veja, a Agenda 2030 ela era tida como teoria da conspiração. Hoje, se você abrir o site de qualquer órgão público no Brasil, tá lá o link Agenda 2030. A Agenda 2030 tem site na internet. Você não acredita em mim? Digita no Google. Entra no site do Egrégio Supremo Tribunal Federal e digita lá, Agenda 2030, vocês vão ver. Essa agenda que era tida como coisa da extrema-direita maluca, trampista, QAnon, 2, 3 anos atrás. Tá aí, ó. Teorias da conspiração que se confirmam conforme o tempo passa. Então a gente tem que tomar muito cuidado em apontar o dedo em riste pro outro e acusar de ser louco, extremista, fascista, radical. Isso é o discurso fácil, esse é o discurso do Twitter. Quando você adota isso, você está abdicando de pensar, você está assumindo sua ignorância. Mas vamos pensar. Esses novos banqueiros gigantescos querem formar um novo contrato social. Acho que eles querem dividir a riqueza deles, filho? Para, né, irmão? Porra. Vamos ficar ligeiro. Rafael, o que você falou não tem nada a ver com Dilma nos BRICS. Ok. Uma das consequências do lockdown climático que o Lula quer impor, e isso foi palavras da Marina Silva, foi adiantar obras no Brasil. Deixar algumas obras de infraestrutura na área de saúde, na área de clima, enfim, área de saneamento, adiantar a construção e o término dessas obras. E como que você faz isso? Dispensando licitação. E o que significa na prática, nós sabemos, dispensar licitação no Brasil? Processo de corrupção, propina, para determinada empresa ganhar. Aí eu te pergunto, acha que alguma empresa brasileira vai ganhar? Novamente, já falei em vídeo anterior. Quando Saddam cai no Iraque, as empresas que começam a administrar os poços de petróleo são todas americanas e britânicas, tá? A gente não vê a imprensa falar disso. Será que tem relação com o fato da imprensa ter apoiado determinado candidato e receber dinheiro do estrangeiro? Então, o lockdown climático ele vai servir de uma manobra administrativa, dispensa de licitação, que vai gerar um processo de corrupção, vai permitir que essas obras sejam concluídas por empresas estrangeiras não brasileiras. Qual que é o grande ponto aqui? Outro backfire que pode vir, outro tiro pela culatra que pode vir, né? Os russos e os chineses, eles sabem que os membros de governo, por natureza, em qualquer estado, eles são altamente corruptíveis. Não estou falando de PT, não estou criticando Lula nem Dilma, tá? É da essência do Estado a corrupção. Então o que acontece? O que os chineses podem fazer? Eles podem usar essa Agenda 2030 contra os americanos. Então o que eles podem fazer? Pagar uma propina, seja no BNB, o banco dos BRICS, que a Dilma vai dirigir, e orientar que esses contratos que vão ter licitação dispensada, por exemplo, sejam vencidos por empresas russas ou empresas chinesas por intermédio de laranja ou empresas fantasmas. É um processo de extorsão que eles vão utilizar, talvez, através da Agenda 2030. Aqui é uma jogada muito brilhante se for realmente implementada e se eu tiver certo na minha projeção, na minha análise. Por quê?
Essa Agenda 2030, ela foi criada pelos grandes financistas americanos, pelos banqueiros de Washington. Então, os russos e os chineses utilizariam dessas falhas na Agenda 2030, por exemplo, a liberação a dispensa da licitação, exatamente para conseguir os contratos, sobrepujando, portanto, empresas norte-americanas. Então, eles podem usar a Agenda de 2030 contra os norte-americanos, através dessa facilitação de regras que o Lula está propondo. Se essas empresas chinesas e russas ganharem, isso é importante pelo seguinte: além do fato de terem tirado da jogada as empresas americanas, eles provavelmente vão fazer o que eles estão fazendo na África, que é os contratos que a gente firma com empresas brasileiras não vão ser pagos em dólar, nem em real, por exemplo. Vão ser pagos ou em rublo russo ou em yuan chinês, dando mais força para a moeda e criando lastro real na moeda. Eu já expliquei isso no primeiro e segundo vídeo sobre a queda do petrodólar e a ascensão do petro-yuan. Então, firmando contratos no Brasil, eles conseguem implementar o maior uso da moeda deles, agora no hemisfério sul do continente americano. Então, o dólar perde sua força. E outra coisa é que esse processo do yuan e do rublo, ele tende a ser, eles estão fazendo isso, lastreado em ativos reais. Seja o ouro, seja o gás da Gazprom, seja petróleo, enfim. Então vai ser uma moeda, um lastro real. Diferente do dólar, que está sob o sistema de reserva fracionária, impressão desenfreada de dinheiro, que gera inflação, que gera aumento de preço e, pelo efeito Cantillon, prejudica mais o pobre. Os índices M1, M2, né, o índice M1, M2, que mede quanto de dinheiro está sendo impresso nas alturas. Enquanto isso, os chineses dando lastro real para sua moeda. Se isso começar a ser realmente realizado, tá? Nós vamos começar a ver uma presença russo e chinesa, principalmente chinesa, muito maior aqui no Brasil. Beber uma água, finalizando. Esse é um vídeo com algumas reflexões, né? É uma análise, talvez uma previsão para o futuro. Aquilo que eu falei, a geopolítica, ela tenta entender o presente para melhorar o seu futuro, tendo por referência o passado. O objetivo não é criticar, fazer uma análise fria. Às vezes a gente se exalta, mas eu quero deixar claro que é uma visão bem técnica e a tentativa de ser realmente imparcial, tá? São os perigos para o Brasil. Se você se importa com o seu país, eu peço que você compartilhe esse vídeo, passe para mais gente, para que essas pessoas percam a ideologização e comecem a encontrar e ter lastro no mundo real, que a gente consiga viver o mundo real para realmente entender o que está acontecendo e se movimentar para atingir o melhor interesse para o Brasil. Agradeço a audiência e termino sempre com uma frase, né? A frase desse vídeo é: não existe erro novo, existe erro velho cometido por gente nova. Muito obrigado.